eu tenho aqui o Blender aberto. Então a interface do Blender eu tenho aqui, essa aqui chama de Splash Screen. Para eu fazer sumir, eu clico fora, desaparece. E na interface do Blender eu tenho aqui nessa parte principal, onde acontece a cena, a gente chama de 3D Viewport. Aqui em cima eu tenho alguns menus. E depois dos menus eu tenho abas. Cada aba dessa é referente a um tipo de trabalho que nós vamos fazer. Então, por exemplo, aqui é para modelar, você vem aqui, esculpir vem aqui. Ele já coloca as ferramentas de acordo com o tipo de trabalho. Aqui eu tenho outros menus que são relacionados com o modo de trabalho que você estiver usando. Por exemplo, eu vou colocar aqui Edit Mode, muda. Então é menu contextual, de acordo com o que você está trabalhando. Aqui é relacionado com o eixo, o snap, o ponto de ancoragem, aqui nessa parte. Essa região aqui é relacionada com a visualização. Aqui eu tenho as ferramentas de modificação, de escala, de desenho. Aqui é o eixo, são os eixos X, Y, Z. O zoom aqui e aqui o pan. Zoom, clico aqui, dá o zoom. Se eu clicar aqui, dá o pan. Aqui mostra a câmera e aqui mostra a grade. O ortogonal, ortográfico e perspectiva. Do lado aqui eu tenho o outliner, aqui é relacionado com a cena, aqui em cima, com as camadas aqui de render. Aqui eu tenho o outliner, que é como se fosse um gerenciador de camadas. Um collection, quando você abre tem um collection, uma coleção, com 3 camadas ou com 3 elementos dentro, que são a câmera, que eu posso selecionar por aqui. Vou selecionar a câmera. Ela fica marcada em amarelo aqui. Eu tenho o cubo, selecionando ele fica amarelo, e tenho a luz. Eu também posso selecionar por aqui. Luz, cubo, câmera. Aqui eu tenho vários painéis, modificadores, onde eu consigo configurar a cena, configurar o render, configurar a saída, material. Eu tenho bastante painéis embutidos aqui dentro desses painéis aqui, que também são contextuais. Se for para Edit Mode, por exemplo, aqui, aparecem novos painéis aqui, ó. Vou voltar para o Object Mode. Ó, clico fora, já some. Não sumiu aqui, não sumiu nenhum. E embaixo eu tenho minha timeline. E na Viewport, se eu apertar o 0, digitar o 0, deixa eu ativar aqui um plugin. Se eu digito 0 no numérico, ele mostra a câmera. E quando nós vamos renderizar, vai renderizar só o que está na visão da câmera. Render. Ó, renderizei aquela visão da câmera. Fecho aqui, voltou. Agora para navegação. Navegação, eu posso usar o teclado, ou posso usar o mouse, né? Botão do meio do mouse pressionado, eu orbito. Botão do meio, rolagem, é o zoom in e zoom out. Minha rolagem não está muito funcionando bem aqui, mas podemos usar no teclado numérico o menos, no teclado numérico, e o mais. A minha rolagem para cima não está funcionando aqui. E se eu pressionar o botão do meio do mouse, observe aqui os atalhos, ó. Vou pressionar o botão do meio do mouse.
e a tecla Shift, segura bem, ele dá você desloca. Então, rolagem pressionada, só pressionada. Órbita, zoom in, zoom out, que eu estou usando o teclado porque o zoom out não está funcionando aqui. E navegação, teclado numérico, que é aquele tecladinho que está à nossa direita. Tecla 1, vista frontal, a gente sabe por aqui. Vista frontal, ortográfica. Pelo canto superior esquerdo, ali tem as estatísticas. Se eu clicar no 5, ele vai para a perspectiva. Ó, front perspective, né? 1, frente. 3, direita. 7, tudo numérico. Vista de cima. 9, vista de baixo. Dependendo da máquina, muda um pouquinho da versão. 1, frente. Se eu quiser ver a vista de trás, que é o back, 1 é frente, se eu apertar Ctrl 1, ele vai aparecer o back. 3 é direita, Ctrl 3, esquerda. E o Blender mesmo no Mac é Ctrl mesmo, é a tecla Ctrl. Porque dependendo do software no Mac é Command, que é Ctrl. Então eu já falei do 1, do 3, ó, 7. 7 é top. Ctrl 7 é bottom. 1, voltei para frente. Sempre quando eu vou modelar, eu coloco na vista frontal. Se eu clicar no botão no meio do mouse, eu orbito e vejo o desenho em perspectiva. Consigo ver ao redor do desenho, do meu sólido. 1. Agora a tecla 8 no teclado numérico, ela vai fazer um giro no sentido do eixo X, que é esse eixo vermelho. Nós vemos por aqui, ó, eixo X aqui, é o vermelho. O 2 ele vai fazer no outro sentido. Ele vai fazer no outro sentido. 8, 2. Apertar 1. Ó, se eu clicar entre o 0 e o Enter, no tecladinho do Windows é vírgula e del. Aqui no Mac é um pontinho. Vou selecionar o cubo, ele dá um zoom, ele ajusta o cubo na tela. Só que ele tem que estar selecionado. Ele tem que estar selecionado. Por exemplo, ó, seleciono o cubo e clico no teclado numérico no pontinho, ele dá o zoom to fit, ajusta, né? O 0 é a visão da câmera. O mais, ele dá o zoom out, zoom in, o mais do teclado numérico, e o menos do teclado numérico dá o zoom out. Então a navegação basicamente é isso. Agora a transformação. Transformação, eu vou transformar aqui no modo objeto ainda. Eu vou transformar o cubo como um todo. O que eu faço? Vou pegar aqui, por exemplo, eu posso. A tecla que eu utilizo para deslocar o cubo, para arrastar o cubo, é G, de grab, né? Ó, então eu clico aqui, ó, e não preciso clicar no mouse, não. Só estou mexendo o mouse, não preciso apertar botão nenhum. Ele está se deslocando. Então é o G. Ó, clica fora, G, desloca. Rotação, R. Aqui está uma rotação meio aleatória. Clica fora, R, rotação. R, rotação. Escala, S. Tudo que eu estou fazendo, se eu apertar a tecla N de navio,
aparece aqui no item aqui em cima. Então eu estou rodando, eu estou mexendo na escala, por exemplo, ó, a escala aqui se modifica. E também aparece aqui, nesse painel das propriedades do objeto. Nesse painelzinho aqui, ó. Então quer dizer que aparece a mesma coisa, dá para fazer a mesma coisa de três modos diferentes. Agora G, ó, G, posição, observem que muda aqui também. Eu posso posicionar por aqui também. Eu vou pegar aqui, ó, se eu vier, vou dar um zoom. Se eu vier com o mouse em cima, aparecem duas setinhas para frente e para trás que você pode deslocar. Ou pode digitar um valor também. Eu vou digitar 0 aqui, ó. Então quer dizer que dá para trabalhar com precisão por aqui. Se eu quiser voltar, seleciono o cubo. Se eu quiser voltar à posição original, no Mac aqui é Option G. No Windows é Alt G. Ó, voltou à posição original. Se eu quiser voltar à escala original, Alt S. Se eu quiser voltar à rotação original, Alt R. Então é um modo de poder voltar à posição original, rotação original, escala original. Agora, se eu quiser fazer pelo teclado, por exemplo, ó, observem os eixos aqui. Esse eixo vermelho, é o eixo X. Esse eixo verde é o eixo Y. E o eixo Z, ele é azul. Não está aparecendo aqui, mas ele é azul. Então a gente tem que se acostumar aqui no Blender que o eixo da altura não é Y, é Z. O Y aqui, no caso, é a profundidade. Ó. Cliquei de frente, vou girar um pouquinho. Ó, aqui é o eixo da deslocamento lateral, deslocamento vertical, deslocamento de profundidade. Agora, vamos supor que eu queira deslocar o cubo uma vez no eixo X. Eu posso fazer assim, GX1, ele se deslocou 1 metro no caso, né? Porque o cubo original, quando nós criamos um cubo, ele tem 2 por 2 metros. Então se eu clicar G1, GX, eixo X1, ele vai deslocar 1 metro. Agora eu vou fazer assim, GX menos 2. G foi bastante, né? GX2. É que ele vai de acordo com o último valor. Se eu apertar Alt G, Option G, ele volta à posição original. Poderia voltar ou por aqui ou por aqui, mas é mais trabalhoso. Mesma coisa com a rotação. RX45. Ou escala. Agora eu vou fazer a escala no eixo Y. SY2. Vai deformar o cubo, né? Se eu quiser voltar ao original, Alt S, Alt R, Alt G. O G já está na posição original. Agora a seleção. Eu tenho 3 elementos na minha cena. Eu posso selecionar clicando com o botão esquerdo do mouse, eu seleciono. Ó, a câmera, também por aqui, ó. Posso selecionar por aqui, cubo, luz, câmera. Seleciono agora por aqui, cubo, luz, câmera. Se eu quiser somar a seleção, eu clico Shift. Observe que a luz eu selecionei por último. Ela está iluminada de maneira diferente aqui. Fica um laranja um pouco diferente. Essa ordem de seleção é importante. Dependendo do que vai fazer. Se vai, por exemplo, parentear, que eu vou explicar mais para frente. Essa ordem de seleção importa. Então, eu quero selecionar o cubo.
e a luz. Shift. Eu também posso selecionar por região. Venho aqui no cantinho, pressiono o botão esquerdo do mouse, clico fora e seleciono. Ó, clico, pressiono o botão esquerdo, selecionei os três. Para selecionar tudo, também posso digitar a tecla A de All, de tudo. Se eu clicar fora, ó, se eu clicar fora, selecionou tudo, né? B também, eu posso clicar B, o B seleciona por região. Selecionei por região. O B, aparece uma linha pedindo para você selecionar. Se eu quiser clicar fora, clico fora e seleciono. E o C vai um pincel. Você vai passando, eu posso aumentar o diâmetro pela rolagem do mouse. É que a minha não está aumentando aqui. Eu vou com a teclinha demais no teclado numérico. É um pincel de seleção. O ESC sai, C, o ESC, clico fora, para deselecionar tudo, C, ele vai pintando a seleção. Por onde você passar, ele vai selecionando. Eu creio que a seleção, acho que eu já expliquei. E por aqui, pelo Outliner, também é possível selecionar. Visualização. Eu tenho aqui, eu vou criar aqui um. Não se preocupe com o que eu estou fazendo. Visualização. Eu estou com a visão da câmera, que é o zero, né? O zero é a visão da câmera. Então, esse modo de visualização padrão aqui do Blender, nós vemos por aqui. Ó. É o modo sólido. Passar o mouse aqui, o Python, ele vai dizer que é o modo sólido. O Python é a linguagem do Blender. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, modo sólido. Esse primeiro é o módulo wireframe, que você vê só as linhas. Esse daqui é o modo material, que você vê o material, se tiver uma textura, você consegue ver a textura, que ele corresponde ao render do Eevee, que depois eu vou explicar mais para frente. E esse modo aqui, esse último, é o modo de render. Então se você renderizar, ele aparece nesse modo. Só que ele usa mais processamento durante o trabalho, né? Eu vou criar um plano aqui. Ó, vem aqui, adicionar, mesh, plano. Criei um plano. Se eu apertar S10, fazer ele 10 vezes maior. Ó, se eu olhar no render agora, ele já mostra o material com textura, o shader, o material propriamente dito, transparência e a sombra e as sombras. É muito próximo do render. Eu vou renderizar aqui para nós vermos. Ó. O render fica desse jeito. Qual o atalho para esses modos de exibição? É o Z. Z, ó, wireframe, Z, sólido, Z. Agora aqui, render, vocês estão vendo que é 8? Está em sólido. Se eu apertar Z8, ele já vai para o render direto. Z4, wireframe. Então, com o Z é muito mais rápido também, né? Aparece esse menu, abre esse diálogo aí, que é contextual. Então é com o Z, né? O Z já aparece. Botão direito do mouse também, de acordo com o que nós estamos trabalhando, ele vai aparecer, é contextual também, né?
Ó, deixa eu colocar em Edit Mode. Ele é contextual. E aqui o modo, esse aqui é o modo de edição, que mexe em partes do objeto, no caso, né, que eu vou mostrar depois. E aqui é o modo de objeto. Como que nós trocamos e alternamos? Com a tecla Tab. Ela muda o modo. Então eu vou para o modo de objeto, modo de edição, para mostrar como funciona a topologia do Blender. Então a topologia do Blender, esse cubo, deixa eu apertar aqui o wireframe aqui para vermos melhor. Esse cubo, ele tem 6 faces. 6 faces. Vou colocar aqui em estatísticas para nós vermos aqui. Então aqui são as estatísticas do cubo. Ele tem 6 faces. No caso aqui é 1, 6, porque de 6 só tem uma selecionada. Agora 2, 6. 3, 6. Clica fora. Deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho a face, 6 faces. Eu tenho 8 vértices, que são esses daqui. E tenho 12 edges. 4 em cima, 4 embaixo, 4 do lado. Então quando acontecer o trabalho de modelagem, tem que ficar trocando entre um e o outro, dependendo da modelagem. Como que nós substituímos o modo aqui, ó? No tecladão, não é no teclado numérico. Se eu clicar no 1, ele muda para vértice. Se eu clicar no 2, no tecladão, ele muda para edge. E se eu clicar 3, ele muda para face. Eu não vou selecionar por região. Ele muda para face. Então é isso, eu falei sobre a interface, navegação, modificação e seleção e a topologia. A topologia correta do Blender são sempre faces. Você pode usar face triangular ou face com mais de quatro vértices, mas a topologia certa, ideal do Blender é uma topologia com 4 lados aqui, né? Que nós chamamos de 4 vértices, 4 lados, que nós chamamos de quadriface. Aí para salvar, eu venho aqui, File, salvar como, e eu defino o diretório que eu quero salvar. É isso.